Está no ar mais um episódio da Set Play e hoje energia lá em cima, positividade, porque eu estou muito feliz com o meu convidado de hoje, confesso que nós já tivemos gravando com ele na época que era só no YouTube, né? Era só um podcast, ele já esteve aqui, já passou vários conhecimentos e eu tenho certeza que você que está nos assistindo vai ter, uma aula hoje aqui e a primeira vez na história desse programa eu começo o programa sem pauta. Eu vim sem pauta hoje, gente. Eu falei, não, com ele vai ser um bate-papo, vai ser uma conversa. Eu vou sugar o máximo desse homem aqui hoje, porque ele tem muito conhecimento para passar. E para a gente começar, eu quero agradecer o Queiro Café, nosso parceiraço. Inclusive, estamos aqui dentro do Queiro Café. Olha, hoje eu exagerei. Vou começar com uma taça de glicose na veia. Caracas, durante o programa eu tenho que detonar isso aqui. Tá bem quentinho. E quero agradecer o Queiro Café. Você encontra o Queiro Café na sua cidade aí. E aqui no Queiro Café você encontra o melhor do café da manhã, almoço, janta, a qualquer hora do dia. Esse é o diferencial do Queiro Café. Então, vem conhecer o Queiro Café mais próximo de você. E o meu convidado de hoje, gente, ele que é jornalista, é empreendedor, ele também é mentor e desenvolveu um projeto muito bacana de mentoria para quem quer aprender a se comunicar. Eu já falei aqui, então eu peço que você queira aprender um pouco mais sobre comunicação. Vai no nosso canal no YouTube, setplay.oficial, tem lá esse episódio com ele. E se hoje eu falo muito bem, se eu não tenho mais vergonha de falar na câmera, eu devo muito a ele também, porque muito me forjou, muito fez eu ir para frente das câmeras. Eu era o cara de trás das câmeras, né? Não queria muito para frente e tinha vergonha de falar. E eu lembro ainda de um primeiro vídeo que a gente foi gravar para a rede social. A gente gravou várias vezes, eu morrendo da vergonha. E detalhe, eu acho que eu tinha uma frase, uma palavra para falar durante o vídeo. E hoje, graças a Deus e a ele, claro, a gente está aqui com esse programa no ar. Você que está nos assistindo pela UniTV, claro, ou pelo nosso canal no YouTube, setplay.oficial. Hoje, além de comunicador, ele foi jornalista e apresentador na Record, né? E hoje é pastor e responsável pela comunicação de uma das maiores igrejas de Santa Catarina. Recebo novamente aqui na poltrona da Setplay, Júnior Espíndola. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, prazer estar aqui com você mais uma vez. Cara, você falando tudo isso aí, passa um filme na cabeça, né? Passa um filme na cabeça. Como é bacana ver você desenvolvendo hoje a comunicação, tendo um programa na televisão, cara, olha que legal isso. E sabe que eu fico muito orgulhoso, porque esse é o objetivo da gente estar aqui como mentor, estar aqui como pessoas que ensinam a comunicar. E esse é o objetivo, quando a pessoa pega a sua verdadeira identidade, a sua essência e coloca na comunicação. E eu te vejo muito tranquilo na frente da câmera, cara, muito tranquilo, comunicando. Isso é muito legal, é muito gratificante ver pessoas desenvolvendo a sua comunicação. Muito bom. Você lembra as primeiras vezes? Muito. Meu Deus, agora você falou que eu comecei a lembrar. Mas eu tinha enrolei, eu acho, quase um mês para ir para frente da câmera, né? Enrolou. E aí ele não queria gravar. Fala, cara, pega o microfone, vai lá e fala o que você sabe, faz da forma que você sabe. Só que eu entendo isso também, porque bate a insegurança, né? Bate a insegurança. O que eu vou falar? Como é que vai ser? E o Roberto é um cara que eu sempre falei, que ele sempre comunicou muito bem, ele sempre se colocou muito bem na frente da câmera. Só que faltava desenvolver isso. E às vezes, Roberto, falta a segurança, né? A segurança para você de fato falar, não, eu sou um comunicador, eu posso ser um comunicador, eu posso passar uma mensagem. E foi o que aconteceu contigo, você foi desenvolvendo. Acho que a pessoa, é diferente o temor do medo, eu sempre falo. O medo, ele vai te paralisar. O temor, você vai com medo mesmo, sabe? Você vai com aquele... cara, eu vou com uma insegurança, mas eu vou desenvolver aquilo que eu vim para fazer. Então, assim, a diferença do medo pro temor é isso aí. Verdade. E a ansiedade te trava muito na hora. Como você falou, o medo do que eu vou falar e se eu errar, né? Se eu travar e aí acaba travando. É isso. Porque fica no teu subconsciente isso, né? Você fica ali, cara, se eu errar. É normal errar. Quem não erra? Vamos ser bem sinceros, gente. Quem que nunca errou fazendo alguma coisa?
Mas aquela coisa, quando você bota na tua mente que você vai errar, o que você fica pensando? Eu vou errar, e você erra mesmo, porque você está repetindo para sua mente que a possibilidade de errar é muito grande. Sim. Você está dando muito mais margem ao errar do que ao acertar. Agora, errar, gente, é humano, errar é natural. Só que a gente trava por quê? Porque existe uma coisa que a gente tem medo da crítica das pessoas. E aí entra num ponto bem, assim, nervoso da comunicação, que é o que vão falar de mim? E agora? Se eu errar, o que vão falar da minha pessoa? Sim. Cara, tem uma coisa, as pessoas vão falar se você fizer e se você não fizer. As pessoas vão falar de você. Então assim, vai lá e faz. Pelo menos eu quero ser cobrado por aquilo que eu fiz, não por aquilo que eu não fiz ou deixei de fazer. E o pior de tudo, tem um sentimento que eu não quero viver na minha vida, e se eu tivesse feito? Exato. Como que seria? Se eu tivesse feito, pra mim é uma coisa que me incomoda. Me incomoda. Eu vivo a experiência, eu vou lá, cara, não gostei, a partir de agora eu faço diferente, mas agora não dá pra ficar no esse. Porque o esse, ele vai te travar, cara. Ele vai te amedrontar pro resto da vida. Tu vai chegar lá com 60 anos de idade e vai falar, cara, e se eu tivesse tomado aquela decisão na minha vida? Se eu tivesse feito aquilo? Então, é uma expectativa que você gerou e que você não experimentou, de fato. Uhum. E a pior coisa que tem é não experimentar alguma coisa na vida, né? Verdade. E agora trazendo para a comunicação, a primeira vez que eu entrei ao vivo foi na igreja, né? O Júnior era meu líder na comunicação e eu era a pessoa por trás das câmeras, não era o que estava na frente das câmeras, né? E aí era ao vivo ainda, tipo, não, você vai entrar comigo, vai ser comigo, não sei o quê. Pega o microfone e vai. E eu não consegui reassistir depois aquilo, a vergonha, assim, absurda. Mas se eu não tivesse começado, né, não estaria hoje na TV, não estaria com um programa no ar, com esse movimento legal, com essas pessoas nos acompanhando do jeito que tá, né? E o primeiro passo ali de quando a gente começou, não, vamos ter o nosso podcast, que a gente começou a ter o nosso podcast, eu começava a me reassistir, às vezes com vergonha, às vezes dizendo, poxa, mexi muito o braço, mexi muito a perna, apareci desse jeito, falei dessa forma que eu não gosto. E aí eu comecei a me corrigir, não me comparando a ninguém, mas me corrigindo de uma forma que eu achei... Porque, vamos lá, talvez depois ele vai nos ensinar sobre isso. Às vezes ligar a câmera nos faz ser uma pessoa diferente do que a gente é. Né? Eu acho que por causa do nervosismo, enfim, isso depois ele vai saber falar com mais propriedade. Mas ali no começo, talvez eu não era do meu jeito. E aí eu me via, eu não me identificava comigo mesmo. E aí eu comecei a corrigir e hoje eu assisto o programa e é natural. E... Vai embora, edita, ajuda na edição. Vai-se embora. Esse é o Roberto, domina muito a parte de bastidores e hoje é um cara na frente das câmeras. O que mais faz as pessoas travarem ou não comunicarem da forma que deveria é você realmente querer colocar um padrão de outra pessoa. Que é sempre que eu bato, gente. A identidade ela precisa ser sua. Quando você faz um tipo, mas é muito natural porque você vê as pessoas gravando de uma forma. Então quando você vai gravar na primeira vez, você tem uma base de uma outra pessoa. Como que a pessoa grava stories, lá, como é que a pessoa faz o vídeo dela, como é que ela se comporta, como é que ela mexe as mãos, né? Só que todo mundo tem a sua verdadeira identidade. Então não é porque eu faço... Olha o meu jeito aqui, gente. Eu tenho um jeito de dar a perna, daqui a pouco eu tô assim, movimentando muito as mãos, como bom italiano que eu sou, de cultura italiana. Então o italiano ele tem muito de mexer as mãos e eu não posso tirar isso da minha identidade. O que eu posso fazer é isso que você falou, é corrigir algumas coisas, de olhar, não, isso aqui eu posso fazer melhor. Uhum. São palavras dessa forma que eu posso melhorar no meu cotidiano, usando na parte da gravação, melhorando o meu vocabulário, lendo um pouco mais. Então assim, você tem como se preparar, mas nunca você deve tirar a tua essência. Quando liga a câmera, o grande problema das pessoas é fazer tipo. Sim. É fazer o tipo, cara, eu quero ser igual àquela pessoa. Primeiro, deixa eu tirar aqui uma coisa que você não vai ser nunca. Você nunca vai ser igual ao outro. Não tem, gente. Você pode ser parecido, você pode ter uma comunicação parecida com outra pessoa, mas você nunca vai ser o outro. E o que frustra as pessoas é isso. Quando eu entrei na rádio, eu lembro muito bem que na época tinha muitos locutores daquela voz da década de 90, 80, aquela voz da época de ouro do rádio. Então todo mundo se comparava a esses caras aqui. Eu não tenho essa voz. Eu brinco que eu tenho voz de taquara rachada, né? E, cara, eu tenho uma voz fina, eu não tenho uma voz de aquele locutor, né? A não ser quando eu acordo cedo de manhã, né? E aí fica aquela voz grossa, né? Mas eu tenho uma voz que ela é diferente do padrão da rádio, daquela rádio clássica. Uhum. E isso eu me comparava muito, eu olhava para os meus colegas de rádio, que eram mais antigos, e falava, gente, eu não tenho essa voz.
eu nunca vou ser um locutor, eu nunca vou ser um radialista, eu nunca vou ser um jornalista de rádio. E aí eu me comparava com isso, e por muito tempo isso me amedrontou. Chegou uma época que uma pessoa na faculdade, um professor me falou assim, deixa eu te falar uma coisa, Júnior, você não vai ser igual a outra. Você tem um estilo muito diferente, a tua locução ela é mais rápida. Mas deixa eu te falar uma coisa, você vai pro lado esportivo, que você vai se dar muito bem. Eu ia dizer, para narrar um futebol é excelente, né? Exatamente, ele começou a me trazer padrões. Tem pessoas que vão servir muito para a parte econômica, parte de economia. Tem gente que vai pro lado da política, tem gente que vai pro lado da geral, que vai ser aquela pessoa que vai falar de forma mais solta, vai pra rua, vai pra galera. Você é um cara que é voltado muito ao esporte pela rapidez que você tem na fala. Uhum. Ele sempre brincava com a minha embocadura aqui, ó. A parte é muito rápida, isso é para poucas pessoas. Eu brincava que eu falava 1000 palavras por segundo, né? Por quê? Porque isso é muito de locutor de rádio, de narrador de futebol. Então, aí eu comecei a entender o meu lugar. Falei, não, peraí, eu tenho um estilo de comunicação diferente que se eu adaptar eu consigo me dar muito bem. Já veio no 2x já a voz. Exatamente. Não dá pra acelerar teu áudio. Não dá, cara. Já é. Então eu tenho muito isso. Eu tive que trabalhar o contrário. Eu tive que trabalhar pra desacelerar. Assim como tem pessoas que têm que dar um choquinho, né? Fala, cara, acelera essa comunicação, vai, pelo amor de Deus, você não tá indo, não tá desenvolvendo. Eu sou o cara que tem que dar uma segurada e o meu cérebro, eu tenho que pensar, gente, eu tenho que falar mais devagar porque as pessoas precisam me entender. Então eu tenho que diminuir o ritmo, né? Só que é legal você encontrar a tua essência e aonde eu aplico essa essência na comunicação. Excelente. Ô Júnior, mas vamos lá, você foi falando aí, eu fui pensando, você tem alguns anos, quantos anos de comunicação? 20 anos. 20 anos de comunicação. Hoje você está na igreja, você é pastor responsável pela comunicação da igreja, a gente vai entrar sobre esse tema também, mas você forma muitos voluntários lá, muitas pessoas na comunicação, eu vejo que tem uma equipe na frente das câmeras hoje que apresenta, né? E tem o teu movimento, tem a tua mentoria, tem teu projeto muito legal. Como que você consegue transmitir esses 20 anos de experiência para alguém que está começando agora e entende também que essa pessoa está começando agora? Né? Não tem essa desenvoltura. Às vezes você olha e fala, pô, que erro, né? Amador, cara. Como que você consegue separar isso? Faz parte do processo, né? Eu entendo que, primeiro ponto que eu entendi em Deus foi que eu sou um formador de comunicadores. Então, quando eu entendo isso, eu preciso entender que existem estágios da comunicação. Tem as pessoas que você vai dar uma tarefa mais tranquila para ela fazer. Você vai falar assim, querido, a frase que você gravou aquele dia, lembra? Já era um estágio da comunicação. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer a pessoa falar 5 minutos na frente de uma câmera. Mas o que eu posso fazer para esse tipo de pessoa, para essa característica aqui dessa pessoa, fazer com que ela consiga desenvolver a comunicação dela. Então eu vou dando pequenas tarefas. Eu entendo que se eu consigo falar 30 segundos... eu coloco essa pessoa falar 30 segundos. Mas uma das formas de desenvolver é colocar uma pessoa mais experiente com uma pessoa sem experiência. Eu nunca deixo uma pessoa sem experiência, isso é um fato que a gente faz muito lá na igreja, dá muito certo. A gente tem mais de 20 voluntários só na frente das câmeras, pessoas que não falavam, pessoas que de fato não tinham muito nervosismo, que achavam que não... Inclusive algumas pessoas falam, meu Deus, eu achei que eu nunca ia falar. Eu achei que eu não ia ficar, e hoje estão lá e são as melhores pessoas, que desenvolveram muito a comunicação, hoje são verdadeiros apresentadores, né? Do que a gente precisa lá, criar uma audiência muito legal com a gente lá na Get. Mas o legal é, quando a gente olha para o lado de entender o outro, Roberto, fica muito mais fácil. Quais são as crenças que essa pessoa tem? O que de fato está fazendo essa pessoa ficar nervosa para travar ela? Porque comunicar, todo mundo fala, ok. Sim. Mas por que eu travo? É porque eu, num momento da minha vida, eu tive um trauma? Ou porque alguém me falou que eu nunca seria um comunicador? Ou porque realmente eu fico muito nervoso, fico ansioso? Qual que é? Eu tento entender, qual que é a trava dessa pessoa? O que está fazendo ela travar? Segundo ponto, encosto ela do lado de alguma pessoa experiente. Então hoje eu tenho pessoas que... o legal disso é que você vai construindo, né? Sim. Então tem pessoas que antes não eram as experientes, que hoje são as experientes. E estão ensinando outras. Então acho que isso que é muito legal. É você formar pessoas para elas se desenvolverem. E a partir do momento que elas se desenvolverem, é falar assim, queridão, queridona, seguinte, você não vai parar aqui, tá? Você vai começar a ensinar o outro agora. Porque o que eu te passei é uma forma de te desenvolver. Agora isso é muito do reino, né? Agora, se você aprendeu, peraí, não olha só pro teu umbigo, não. Agora você começa a ensinar o outro. Esse é o objetivo, encostar uma pessoa experiente com uma pessoa não experiente e fazer ela desenvolver.
E ensinar que essa pessoa experiente agora, ela também passou por um estágio de aprendizado, e agora ela precisa ter paciência também para ensinar outra pessoa. Que a paciência para ensinar não é fácil, né? Oh. Mas você foi falando, eu fui lembrando aqui que o que me travava, eu acho que na época, era tipo assim, era o que os outros vão pensar, né? Eu tava do lado do Júnior Spindler. Eu falei, cara, eu não sei falar, e ele fala muito bem, o que eu vou falar? Se eu falar, ele vai dizer, cara, que amador, olha. Foi isso me travou bastante, sabe? Essa pressão de estar do teu lado, de você ter toda essa experiência, e era a minha primeira vez. E da equipe que estava ali gravando e assistindo, que também já estava acostumado a gravar você ou gravar outras pessoas e... Já era da casa, né? E era a minha primeira vez, eu estava muito nervoso ali. Eu acho que era basicamente isso. Mas sabe uma coisa que me ajudou muito? Foi eu me assistir. Boa. Mas o que acontece? Eu vou me assistir... Agora ficou meio contraditório, né? Eu falei que eu não consegui me assistir e o que me ajudou era eu me assistindo. Mas não eu me assistir depois. Foi eu assistir, eu me acostumar com a minha imagem. Como? Importante. Eu pegava o celular e tudo na minha casa, tudo que eu ia fazer na minha casa, eu pegava o celular, ligava a câmera frontal e eu comecei a ter essa costume de me ver, de ver a minha imagem. Então tudo, literalmente tudo. Eu ia lavar louça, eu colocava o celular, eu lavava a louça, falando com o celular, igual maluco em casa. Então eu comecei a acostumar com a minha imagem. Só que, de contraponta, a gente vê na produtora, a gente vai gravar alguns influencers que você vê vídeo na internet, os caras parece que vivem fazendo isso e falam isso e tudo mais. Quando a gente vai gravar, a gente tem que gravar uns 40 vezes. Porque ficam nervosos, gaguejam, erra a fala e visivelmente estão muito nervosos. Mas são os caras que estão acostumados a gravar sozinho. Você ia falar isso agora. Como que uma pessoa que talvez não tenha uma produção, não tenha uma equipe, não está na TV... que grava sozinho, grava o seu blog, grava no seu perfil, perde essa vergonha de gravar em público. É como se fosse um músculo, praticando, não tem outra forma. Se eu for pra academia uma vez no mês, vai dar resultado? Não tem como. Então, o nosso cérebro, ele precisa ser desenvolvido para isso. Só que o problema as pessoas estão gravando realmente muito sozinhas. E quando você grava muito sozinho, o que acaba acontecendo? Você começa a se acostumar com um cenário. O que eu diria para essas pessoas começa a mudar os ambientes, começa a gravar em outros locais, vai pra rua, você não precisa estar com um monte de pessoas, vai na rua e grava, porque você começa a se acostumar com barulho, você começa a se concentrar no teu texto, que você quer falar, e começa a tornar natural. Eu vejo muitas pessoas hoje, por exemplo, não, mas eu vou gravar na frente de público, vamos pegar um exemplo lá na igreja, você tá lá dentro do estúdio e você grava. Sim. Agora vai pro café, não, mas aqui vai ter um monte de gente passando. Um monte de gente vendo... Entendi. Aí o que eu faço? Eu chego um estágio dessa pessoa que quando ela se acostuma, a gente tem 2 pontos lá na nossa transmissão no culto online. O mezanino, que é dentro do templo, e a parte do coffee, que é lá dentro, lá fora, né, onde a pessoa consegue desenvolver mais. O que eu faço para essa pessoa não começar a bitolar e ficar só naquele ambiente? Quando chegou um ponto, eu falo, agora você vai lá para baixo. Não, mas agora você vai lá para baixo. Mas o que eu vou falar? Agora você vai começar a entrevistar pessoas, você vai começar a se desenvolver com aquele ambiente. Muitas pessoas travam. Mas o que eu faço? Eu pego pela mão, eu vou lá contigo. É sair da zona de conforto, né? Você tem um produtor, exatamente. Por quê? Você começa a acostumar. É como se fosse na tua casa, você só fala com a tua família. Você se acostuma naquele ambiente, só com aquelas pessoas. Quando você sai daquele ambiente, você vai para um outro ambiente, conversar com outras pessoas, você estranha. É natural. Então, o que faz isso? É desenvolver a tua parte sociável. Eu lembro muito da minha esposa, nesse caso aqui, me veio muito à mente. Quando nós saímos assim com os meus amigos, lá em Chapecó ainda, na época a gente morava lá, a minha esposa ela ficava bem quieta. Bem quieta. E eu sou comunicativo, então assim, eu perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu chegava e aí o que acontecia? As pessoas falavam assim, nossa, a Elisane acho que não gostou de mim. Ou não... As pessoas faziam uma imagem dela, falavam, gente, não é isso, a Elisane não é isso e tal. E eu conversava muito com ela nesse sentido, só que eu falava, amor, você precisa falar mais? Aí um dia ela me falou o seguinte que me marcou,
Amor, eu sei que você é comunicativo, mas é muito comunicativo. Só tiro muito, fica comunicativo. E você pergunta e responde. A gente entrou num alinhamento em casa. Eu falei, ok, eu vou recuar. Mas você vai falar mais? Ela falou, dar espaço para ela. Exatamente. Ela foi se desenvolvendo. E aí ela foi criando uma imagem. Hoje a Elisane fala mais que eu. A Elisane hoje prega na igreja, né? Eu ainda não prego com tanta frequência como ela prega. Ela prega todo o batismo. Ela tá lá pregando. Ela dá cursos, assim, eu fico olhando, nossa, como ela desenvolveu. Ela grava vídeos, ela vai gravar o curso lá, ela grava uma vez só. Eu falo, meu Deus, eu desconheço essa mulher, porque a comunicação, ela sempre esteve dentro dela. Só que o que acontecia? Ela não desenvolvia, ela não tratava como um músculo. E quando você não usa aquilo ali, Roberto, você começa o quê? Começa a atrofiar. Sim. É uma habilidade que você tem, mas se você ficar aqui, você não desenvolve. Hábito, né? Exatamente. Então, esse esticar na Elisane fez com que ela desenvolvesse e se tornasse natural. Hoje eu fico muito emocionado de ver ela gravando um vídeo. Como eu tô vendo aqui você, cara, você abre, liga a câmera e vai. É muito legal. Porque, já gravou quantos programas? Você já fez quantos programas já? Ai, nem sei. Emoção? A gente tá no episódio 20 e alguma coisa? Fora os episódios extras. Então, quando você começou, vamos falar, vou colocar 27, do primeiro pra cá, quanto você desenvolveu? Muito, demais. Por quê? Uma coisa que aconteceu, foi onde me deu uma virada de chave, que eu vi, cara, como eu tô desenvolto, porque vai acontecendo naturalmente. Nós fomos gravar eu acho que foi uma publi, né, no centro de Tubarão, e o pessoal parou pra assistir, tipo assim, praça, o pessoal pararam aqui, tipo, as câmeras ligadas, eu sentado no banco falando, né, pararam, o pessoal parava, o pessoal de ciclismo, programa assim. De auditório. E eu, tipo, tudo faz. É isso. Eu tava muito natural, muito à vontade, como se eu estivesse na sala da minha casa. É porque você tá seguro, é porque você desenvolveu isso, entende? Você tem um estilo, tava vendo você pegar o café, ó, tomou o café aqui. Antigamente, já acabou, né? Esse Roberto não ia fazer isso. E ó, acabou o café. Torrei num bloco. Meu Deus do céu, hein? Tava com fome o homem, hein, Jonas? Mas é isso que eu tô falando, você pegou com naturalidade, enquanto eu tava falando aqui, você foi, tomou... O grande problema das pessoas é não desenvolver isso. Porque hoje você encontrou um estilo de comunicação que é o estilo do Roberto. Outras pessoas não vão, elas podem até tentar te imitar, Roberto, mas elas não vão conseguir. Elas podem tentar fazer as mesmas pautas que você faz no dia a dia, na rua, mas elas não têm o estilo de comunicação que você tem. Então é diferente. Isso cria o quê? Cria uma identidade. É isso que te fez vir para a televisão hoje. Sim. O que fez uma televisão, uma UniTV, trazer você para a tua característica, o teu jeito. Se você mudar totalmente o teu jeito, se você mudar totalmente o teu estilo, você perde a tua essência. E aí você vai fazer talvez um estilo, por isso que tu vê às vezes muita pessoa que estourou na internet e ela vai para um programa de televisão e ela não tem a mesma repercussão. Sim. Por conta do quê? Por conta de mudar a identidade dela. Imagina, você vai para dentro do estúdio cheio de gente. Aí a produção muda, não, mas eu falo desse jeito, não, mas a partir de agora você não vai poder usar essa linguagem, tu vai usar essa outra aqui. Sim. Não, mas isso aqui não, tu vai usar porque o patrocinador quer que você use, porque quer que você faça desse jeito, então tem que tomar muito cuidado com essa questão, mas é desenvolver, é praticar, é fazer realmente como se fosse um músculo ali, como se fosse uma academia para você desenvolver. Show de bola, a gente vai para um rápido intervalo, que já estourou nosso tempo aqui, estourado mesmo, né? Não, com o Júnior aqui eu sabia que ia exceder. Produção, por favor, não tire nós do ar. Deixa aí 2 horas de programa, porque tem muito conteúdo, mas a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. A Global Emergências Médicas é fruto de um sonho. Uma empresa que tem por objetivo trazer para a área da saúde um atendimento mais humanizado, de qualidade e com preço justo. A empresa conta com os seguintes serviços: suporte básico, avançado e pediátrico, atendimento pré-hospitalar, serviço de área protegida, remoções simples e avançadas, ambulância para cobertura de eventos em geral. Global Emergências Médicas, priorizando vidas. Estamos de volta com mais um bloco da Set Play e estamos falando sobre comunicação, estamos com... Assim, ó, pra mim é um mentor, o meu mentor, né? Além dele ser mentor, é o meu mentor. Júnior Espíndola, ele que é comunicador, jornalista, pastor, responsável por pela comunicação de uma das maiores igrejas de Santa Catarina. E esse primeiro bloco já foi uma aula, a gente já excedeu, já estourou o tempo do primeiro bloco, né? E se você caiu de paraquedas aqui,
Se você está nos assistindo pela UniTV e caiu de paraquedas, tá no YouTube também o episódio completo. Então, 7play.oficial vai estar lá. Você pode assistir, reassistir, comentar, tirar suas dúvidas. Gente, se tiver dúvida, perguntem, porque eu vou intimar ele aqui na TV. Ele vai responder suas perguntas lá, tá? E conhecer também mais sobre você, se você quiser também aprender a falar na frente das câmeras. Júnior, a gente fez uma campanha na produtora sobre tem o seu podcast e a gente produziu o podcast de qualquer lugar, sabe? E apareceu muitas pessoas falando, era um sonho de criança ter um programa na televisão. E, gente, hoje vocês têm oportunidade, né? Temos a produtora, então convido você também a conhecer as 7 transmissões. Entra lá, você pode ter o seu podcast, o seu programa no YouTube. E se você tem vergonha, tá aqui o homem, tem mentoria, tem um método infalível, é o Viva, né? Método Viva. Método Viva. Então, você pode se desenvolver na comunicação e produzir com as 7 transmissões, é claro. Exatamente, ó. Aqui tá tudo junto, ó. Você aprende a comunicar, já tem a parte da produção. Isso aqui é muito importante que você tá falando, Roberto, porque essa questão de ir pro local, gravar, é uma estrutura realmente pronta que vocês têm, que é maravilhoso. E vou dizer para vocês, como um bom comunicador que sempre sonhou com essas questões de ter uma equipe assim, gente, isso aqui te tira metade do peso. Você tem uma equipe que vai até você, você encontra o cenário, você pode gravar com as pessoas. Tendo uma estrutura móvel como vocês têm aqui é maravilhoso. Então assim, aproveite isso, vem fazer o Método Viva, voz, influência, valor na comunicação e autocontrole. E já aproveita e já fecha aqui com a 7play também para você realmente fazer um negócio aí muito legal. Show de bola, viu? E claro, né, você que é de Tubarão, se quiser um estúdio, a UniTV também é a maior produtora da Amurel, faz toda a parte de produção de programas e de podcast também. Então a UniTV está de portas abertas também para receber você que quer ter o seu programa, o seu podcast, tá? Mas vamos para conteúdo que eu tenho que sugar ele. Esse cronômetro que tá aqui, ele é todo desregulado. Ele não tá certo. Será que tá contando certo aí, Jonas? Pelo amor de Deus, contou muito rápido o primeiro bloco aí, cara. Foi muito rápido. Já tá estourando aqui já. Mas, Júnior, a gente tava falando ali sobre o início da comunicação e agora eu vou entrar um pouco nessa pauta de igrejas, né? Porque hoje a gente vê que o público cristão está crescendo muito, o evangélico crescendo muito, na verdade, né? A gente está num país cristão, digamos assim, livre, na verdade, mas que a grande maioria é cristão, e que procura apoio em Deus para vários momentos da vida, tanto bons ou ruins. Eu acho que as pessoas estão procurando ter esse apoio emocional que a igreja oferece, mas apoio espiritual também, né? E a comunicação agora, a igreja está entrando também nos meios não mais tradicionais, digamos assim, porque antigamente eu inverti aqui, a igreja estava na TV, na verdade, né? E agora a TV está no digital, que também, querendo ou não, é gratuito, né? Hoje tem várias plataformas, Instagram, Facebook. Facebook tá morrendo, mas o YouTube, de forma gratuita, e dá para fazer ao vivo, dá para se comunicar, mas vamos lá. Eu tive lá com você, aprendi muito com você na comunicação de igreja e levo isso aonde eu tô, né? Inclusive na igreja que eu tô hoje, ontem tive inclusive na igreja, e o pastor falou assim, a gente precisa desenvolver o ao vivo aqui. Então onde eu vou eu tenho essa carga, né, de ter essa experiência que eu tive lá com você. Mas vamos lá, como que uma igreja pode se comunicar e por que se comunicar através das redes sociais, através de um YouTube, digamos assim? É porque é onde o público está. A gente precisa, muita gente fala, eu sou uma pessoa que vou espalhar, eu sou pastor de igreja, eu vou espalhar o evangelho. Gente, hoje nós vamos espalhar o evangelho hoje? Na rua, ok, a gente continua falando disso, mas aonde estão, por exemplo, os jovens? TikTok, por exemplo, hoje. Sim. O TikTok é muito forte nessa questão. Fazer uma dancinha para Cristo ou deixar a galera fazer as dancinhas aí sensuais e com um monte de letra de música que a gente, né, que levam para perdição. Então assim, eu sou muito dessa ocupação de espaço.
A gente precisa estar onde o público está. Não adianta eu falar que eu sou um missionário da palavra de Deus, eu sou um evangelista se eu não estou na rede social. Mas também o pastor não é para fazer um... né? Vem pra Jesus. Até porque existe um limite também para isso, exatamente. Existe um limite para essa questão. Você precisa não entrar nas coisas do mundo. Paulo já falava lá na Bíblia, né? A gente não pode se amoldar aos padrões do mundo, mas a gente precisa, a forma de comunicar, a palavra de Deus ela não mudou, mas a forma de se comunicar mudou. E a gente precisa atingir esse público. Sim. Porque senão, Roberto, a gente está deixando o mundo, a cultura de mundo, tomar conta dos jovens, por exemplo. Por isso que tem muita igreja que hoje ela não tem um público jovem. Você vai lá, tem pessoas tudo acima de 50 anos, 60 anos. É igual o Facebook, 50 a mais só. Exatamente. Cara, quando essas pessoas morrerem, aquela igreja vai morrer? Né? Com elas? Então assim, peraí. Jesus, ele conta e fala na palavra de Deus que a palavra é viva e eficaz. Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Só para quem é mais velho? Não é. É para todo mundo, para toda criatura. Só que para chegar a toda criatura, eu preciso chegar realmente em toda criatura. Então, eu vejo que a rede social hoje é a forma de você chegar em algumas pessoas. Nós, através das transmissões online, a gente atingiu muitos locais e chegamos em muitas empresas, muitos hospitais, onde pessoas não tinham como estar na igreja presencial. Sim. Substitui a igreja presencial? Óbvio que não. Mas é a forma de você começar a evangelizar essa pessoa. Por isso que a gente tem que começar a ocupar espaço. Se você deixa, a gente está vivendo aí uma situação no Rio de Janeiro, por exemplo, na segurança, né? Por quê? Porque o crime tomou conta. O crime organizado tomou conta. Para você ocupar o espaço de volta, é muito difícil. Porque está enraizado. São gerações, jovens que já estão se criando no meio do tráfico, no meio da violência, e eles estão vindo, o pai ensinando, já está lá na geração do avô que era, agora está lá o neto fazendo a mesma coisa que o avô fazia. Então, a gente precisa ocupar espaço, mas não ocupar espaço tarde demais. Acho que a rede social ela é um canal que está ali, e eu fico imaginando, meus amigos, Paulo, o apóstolo Paulo com uma rede social na época. Se Paulo pregava a palavra de Deus preso, apanhando, encarcerado, da forma que ele pregava, você imagina Paulo hoje com o Instagram todo hypado. Ia fazer a coisa estourar. Então a gente precisa não ter vergonha de falar do evangelho em todos os canais. Ou estaria hypado, estaria cancelado, né? Porque não tinha papas na língua, né? Ele ia ser cancelado, mas ele ia continuar sendo hypado, você entende? Porque ele era posicionado. E esse que é o problema. Medindo as pessoas se eu falar de Deus, o que vão falar de mim? Júnior, quando você fala de Deus, você perde chance de vender a tua mentoria. Cara, não me interessa. Eu estou aqui para falar do evangelho. Né? E se Deus me trouxe a comunicação para trazer o evangelho para algumas pessoas, eu estou aqui para fazer isso. Então, é isso que nós temos que entender, qual a nossa identidade, qual é o nosso papel. E como igreja, a gente não pode se esconder, Roberto. A gente não pode se esconder, nós precisamos nos posicionar. Sim. Mas que chata, a igreja tá lá no Instagram. Cara, é chato quem fala de política também, às vezes, é chato quem se posiciona em outros assuntos. Agora, eu vou deixar de falar de Cristo porque as outras pessoas vão me taxar como chato. Eu não posso. Então, a gente precisa ocupar espaço nesses locais porque é onde estão as pessoas. Hoje é impossível você não ter... É quase impossível, porque tem gente que não tem. Mas é quase impossível, por exemplo, uma empresa não estar no Instagram. Quem não está perdendo tempo. É quase impossível você não assistir um podcast. Você não ter um acesso a um conteúdo de rede social. Porque ali estão as pessoas. E se estão as pessoas, o evangelho precisa ser levado lá. Excelente, olha. Excelente mesmo. Mas, Júnior, vamos lá para a questão da igreja tá no YouTube, mas a gente vê, eu vou falar isso na TV, eu acho que você, né, depois o diretor me chama aqui. A gente vê algumas pessoas migrando da televisão para o digital. Inclusive igrejas, instituições, apresentadores, e recentemente a gente viu agora o Podpah, que agora é Podpah TV, né? Eles são considerados uma emissora de TV que não está no ar, um canal livre ou canal fechado, mas está no YouTube todo dia com, né, não é o episódio, como é que se diz? Um programa diferente. Programa. E a gente vê isso na igreja também. A igreja está montando TVs no YouTube, né? E por que da TV? Por conta de você ter uma programação. Quando você fala de televisão, você fala de uma programação. O nosso objetivo como igreja é a gente ter uma programação no YouTube 24 horas. Então a gente está criando canais, a gente está criando produtos, por quê?
Porque a gente acredita que tem um conteúdo muito grande dentro da igreja. Se você pegar a igreja 24 horas, a nossa igreja, por exemplo, quase não para. É difícil você ver a Get fechada. Você quase não vê. Por quê? Porque está acontecendo. Tem o café lá, está movimentando, tem sempre gente se movimentando na Get Store, que é a nossa lojinha lá também. Então está acontecendo a vida ali dentro. Tem muito conteúdo. E a gente pretende, né, num futuro bem próximo, trazer todo esse conteúdo para a Get Church TV. Por quê? Porque a gente tem a possibilidade de alcançar mais pessoas. Sim. Por isso da TV. É criar conteúdos, por exemplo, devocional, é criar podcast, é criar louvor lá, agora nesse momento, inclusive a galera tá gravando um videoclipe novo. Então tem muita coisa nova vindo na igreja, né? E muito conteúdo que a gente precisa alcançar as pessoas. Sim. Tem gente que, por exemplo, vai ligar... Eu acho muito legal essa história de TV, porque tem gente que vai acessar o YouTube 8 horas da manhã. Tem gente que só vai conseguir acessar o YouTube 6 horas da tarde. E fica gravado. E vai ficar lá, exatamente. A programação está lá. Eu acho que o grande avanço da rede social é você poder escolher o conteúdo que você quer assistir. Olha, interessante. Então, eu lembro muito da minha sobrinha. Minha sobrinha, quando liga a TV tradicional, ela fica... Troca. Fica o dedinho tentando passar na TV assim para trocar. Fala, não, aqui é a TV, não dá para trocar. Ela é uma geração que ela pode assistir o que ela quer na hora que ela quiser, no momento que ela tá ali. Então, assim, quer ter o controle, né? Quer ter o controle, exatamente. E a nossa geração é muito isso. E o YouTube e a rede social como um todo, ela nos permite isso. Eu sigo alguém, eu não gostei desse conteúdo dessa pessoa, eu deixo de seguir ela e acabou. Vai aparecer de vez em quando lá uns patrocinados, eu posso ignorar e não preciso assistir. Até o algoritmo entender que não é pra você. Exatamente. Agora, a partir do momento que eu começo, peraí, eu gosto de musculação, gosto de uma vida fitness, ou gosto de música, gosto de pedal, gosto de, sei lá, de qualquer outra coisa, de moda. Quando eu começo a acessar esses conteúdos, a minha rede social, o algoritmo começa a me colocar para isso. Então, eu acho que a grande vantagem de você ter uma TV no YouTube, por exemplo, é isso. É você dar acesso às pessoas no momento que elas querem assistir. Então, tu não deixa de perder e de evangelizar as pessoas pelo YouTube. A pessoa que quiser, ela vai ser evangelizada. Isso é muito legal. O conteúdo vai estar ali acessível para ela. Show de bola. E no caso da TV, da igreja, tem muito conteúdo. Muito. Não somente os cultos online. Eu vejo que vocês fazem live de oração, tem podcast, enfim, tem vários conteúdos. Tem devocional vindo aí. Então, todo dia vai ter um devocional. Olha que legal. A ideia é a gente não parar. Tem muitas ideias novas vindo. E quanto mais a gente faz, o engraçado é isso. É como se fosse o exercício mesmo. Quanto mais a gente faz, Roberto, mais você vê possibilidades. Que é o que eu te falei antes lá. No primeiro programa que você tinha, você falava assim, meu Deus, é 1 hora de programa. O que eu vou falar nessa 1 hora? Meu Deus, vai ter que ter gente para entrevistar toda semana. Hoje eu percebo que meia hora passa voando, 1 hora passa voando. Você fala, vou ter que fazer um outro episódio com esse cara aqui. E pela primeira vez eu tô sem pautas de pergunta aqui. A gente tem uma pauta que é comunicação, né? E eu vim sem nada, gente. Entende? Então por quê? Porque você vai exercendo e você vai fazendo. Quanto mais você faz, mais você vê possibilidades. E é isso que acontece lá na igreja. Você começa a olhar, não, mas peraí, e se nós fizéssemos isso aqui? É porque tu começa a pensar nas pessoas. Olha, se eu falar dessa forma aqui, vai ficar mais mastigado para elas o evangelho. Se eu fizer um novo produto assim para falar da Bíblia ou fazer uma live de oração, elas vão passar a entender. Olha como que a gente está fazendo. A gente está ensinando as pessoas a orar a palavra de Deus. Eu estou aprendendo. Porque nós temos lá um monte de salmos. E cara, a gente não lê a palavra de Deus. A gente fica falando com Deus assim, Senhor, me dá aquele carro. Senhor, me coloca naquela vaga de emprego. Senhor, me dá um salário de tanto por mês. Senhor, me abençoa com isso, Senhor, me abençoa com aquilo. Mas a gente não lê, Roberto, as promessas que Deus já fez. Na live de oração, a gente está ensinando as pessoas a orar a palavra de Deus. Você abre a Bíblia e você declara as promessas que Deus já fez. Então, assim, foi uma coisa que a gente virou essa chave fazendo a live de oração. Nossa. A gente desenvolveu isso e falou, cara, olha que loucura. É só orar a palavra, tá aqui, tá disponível. E a gente passou a falar isso para as pessoas, a gente passou a ensinar as pessoas toda terça-feira, das 6 às 8 da manhã. Então por quê? Porque a gente aprendeu e desenvolveu fazendo. E se eu ficar parado, Jesus nos mostra isso, né? Se eu ficar parado, eu não gero movimento. Se eu ficar parado, eu não transformo vida. Se eu ficar parado, eu não acesso as pessoas, eu não estou onde elas precisam que eu esteja. Então esse é o movimento que está acontecendo e a gente precisa acessar essas pessoas. Nossa, show de bola. Mas a gente vai para um rápido intervalo de novo, porque o nosso tempo já estourou. Eu acho que eu nunca fiz um episódio que eu não exceda. Roberto aqui, tá tranquilão. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já.
Estamos de volta com mais um bloco da Set Play e eu quero começar esse bloco agradecendo a Global Emergências Médicas, nosso parceirão de ambulância. Você que promove eventos e quer o seu evento muito mais seguro é com a Global Emergências Médicas, que tem um know-how, uma experiência absurda na área, uma equipe médica preparada, capacitada e assim, ó, eu recuso, é meio arriscado eu falar deles, assim, que eu gosto muito da empresa, mas a gente está muito lá gravando conteúdo e essa é uma das empresas muito preparadas, que tem centro de treinamentos, ambulâncias novas, a equipe sempre preparada, assim, ó, é a equipe ideal para o seu evento. E continuando aqui o nosso programa sobre comunicação, eu quero sugar o máximo do meu convidado hoje, Júnior Espíndola, que tem muita experiência na área, mas para a gente sugar o máximo nesse último bloco que está curtíssimo, né? Vamos falar sobre o Viva. Para a gente começar, uma dica infalível assim, para quem quer começar hoje a se destravar na comunicação. Primeiro, pratica, vai, faz, começa a fazer agora, faz essa questão dos teus vídeos, assim, em casa mesmo, vídeo doméstico, começa a gravar. Grava, se analisa assim, o que eu poderia ter falado melhor, qual palavra eu podia ter usado. Segundo, Roberto, tenha conteúdo. Cara, começa a ler, o que eu quero ser bom? Eu quero ser especialista em comunicação? Começa a ler sobre comunicação. Quem são as referências de comunicação? Começa a buscar essas pessoas para você começar a acompanhar ela. Quero ser referência em saúde? Começa a observar essas pessoas da saúde, começa a ler muito mais, se torna uma autoridade. E terceiro, tenha clareza no que você quer falar. Então, eu quero... Sabe um especialista de determinada área? Na medicina tem várias áreas. Tem o cara que é cardiologista, o cara que vai para a área mais geral, né? Então, quando eu quero ser um cardiologista, eu tenho que começar a estudar naquela área, tenho que virar um especialista. Não se torna um comunicador genérico sobre tudo. Seja intencional. Nichado, intencional. Eu sou a pessoa que faz os outros rirem. Sabe aquela pessoa... por exemplo, eu conto piada e ninguém ri. A mesma piada. Pareceu. Cara, eu sou péssimo em contar piada. Por que eu vou contar piada? Não tem por que contar piada. Eu deixo pessoas que... Tem pessoas que você só olha pra cara dela e você começa a rir. Não é assim? Uhum. E essa pessoa, ela contando assim, fica muito engraçado. E aí tu vai e conta a mesma coisa, o mesmo texto, do mesmo jeito, da mesma forma. E todo mundo fica assim... Onde é que tá a piada? Onde é que tá a graça dessa piada aqui? E aquele cara começa a contar e começa a rir já. Então assim, gente, não tenta fazer o que você não é. Não inventa a roda. Seja intencional com aquilo que você pode ser, assim, ó, de uma forma realmente bem clara. Eu sou bom nisso aqui. Eu vou comunicar desse jeito, dessa maneira, e tenho a minha identidade nisso. Interessante. É falar do que você tem experiência ou do que você vive, né? Exato. Vamos lá, não tenho experiência de nada, então vou viver alguma coisa primeiro, vou ter experiência de algo para depois aprender de comunicação? Exatamente. Esses dias eu conversei com uma pessoa, um jovem, de uma forma bem rápida aqui, porque o nosso bloco tá estourando, mas eu conversei com um jovem que ele tinha 20 anos de idade. E ele queria virar um mentor de empresários. Exatamente. Cara, porque eu tenho uma experiência de vida. Eu falei, cara, deixa eu ser bem sincero com você, porque eu sou muito direto, assim. Ele me chamou para uma mentoria, eu falei, cara, então assim, vamos trabalhar de uma outra maneira, porque não funciona para você desse jeito. Pensa comigo, vem um empresário que tem 30 anos de experiência na área, o cara tem 50 anos, ele vai sentar contigo que tem 20 anos e vai falar assim para ele, faz isso, isso, isso. Tu acha que ele vai te ouvir? Aí ele, nunca tinha pensado por isso, mas é que eu achei que a minha experiência de operação de vida, cara, quanto que foi a tua experiência de operação de vida? Tu tem 20 anos, cara. O que tu tem de idade, eu tenho de comunicação. Então, não sendo aqui o ego, não querendo trazer para esse parte, né? O ego inflamado, não estou te falando nesse sentido, estou te falando algo claro e direto. Tenha a primeira experiência de vida para que as pessoas passem a te ouvir. Quando você chega e fala assim, eu tenho 20 anos na minha área, opa, peraí, o cara sabe alguma coisa. Primeiro se torne autoridade, né? Exatamente. E a autoridade, Roberto, ela vai vir com muita experiência. Quando eu dou dicas para vocês aqui, quando eu falo de dicas, é algo que eu vivi na pele. Eu fui um cara tímido já, eu fui um cara que enfrentei problemas de travar por conta de comunicação. Quando eu fui para a televisão, foi uma outra forma de... Nossa, eu olhava gente trabalhando em torno aqui. Por isso que quando você falou da tua experiência, falei, Roberto, vai e confia. Tá aqui o microfone, vamos embora. Porque eu passei pelas mesmas coisas. Eu olhava assim, gente, tem 5 pessoas me olhando aqui, câmera tudo que é lado. Eu ficava nervoso, eu travei muitas vezes. E aí, nesse momento, chegou uma pessoa e falou assim, faz assim, assim, assim. Pessoa com muito mais experiência, uma pessoa que... Um amigo que eu carrego o coração. Abração Eduardo Prado aí, lá de Chapecó.
é um cara que eu carrego o coração porque ele fala, ó, faz isso, desse jeito, isso, desse jeito. O cara que tem 30 e poucos anos de comunicação. E aí eu olhei para ele e falei, cara, fica tão fácil quando você tem alguém que conhece e que te passa dicas. Sim. Então tudo isso que eu tô passando para vocês é uma forma resumida desses 20 anos e tudo que eu vivi na pele. Por isso que você pode confiar nessas dicas aqui e levar para sua vida que vai transformar a tua comunicação de verdade. E outra coisa que eu acho que é muito importante é saber de quem que você está ouvindo, quem você está ouvindo, né? Porque, ou também do que os outros estão pensando, não ligar tanto, né? Quem é essa pessoa, né? Ver o know-how dessa pessoa, porque é uma coisa que eu usava muito. Vou dar um exemplo daquele primeiro dia que eu entrei ao vivo. Tinha o operador da câmera, né? O cinegrafista, você. Aí eu acho que você deixou a entrevistando sozinho, você foi pro lado da câmera. Aí tinha mais alguém batendo foto, tinha não sei o que com o celular. Alguém riu. Talvez não tinha nada a ver comigo. Eu falei, riu de mim. Exato. Você tá no alvo, né? Você tá pensando, gente, vamos falar de mim. Aí vem aquela questão da crítica, né? Sim. O medo da crítica. Ah, estão rindo de mim. Às vezes o cara tá contando uma piada lá. Sei lá, tá falando de qualquer outra coisa. Só que você, como você tá no centro, no foco, você pensa, estão falando de mim. Tá com a câmera, com a luz ligada, né? Você tá ali numa igreja que sentindo inferior também, né? Exatamente. Então tu tá muito nervoso, você pensa assim, tudo é pra você. Deixa eu te falar uma coisa também. Boa. E eu acho que é bem importante essa dica. Você não é a última bolacha do pacote. Isso é bem importante, porque às vezes você pensa assim, nossa, a pessoa ela vai me criticar. Vai criticar, mas não vai ser só você que ela vai criticar, nem todo olhar vai estar para você, nem tudo vai estar sempre à tua volta. Então assim, cuidado para você não pensar que você é a última bolacha do pacote e você travar por causa disso. Excelente. É muito importante isso aqui. Excelente dica. Teve outro dia, nós temos uns haters bem bacanas, assim. Teve outro dia, não sei o que eu soltei, foi um story. Foi um storyzinho lá, meu, fazendo alguma bobice aqui que eu falei, soltei lá. Porque pode ver que quase não tem corte meu lá no nosso perfil, é mais de convidado, né? E aí eu soltei um story lá, o cara falou, ai, quem é tu? Eu falei, às vezes nem eu sei. E é isso, a gente tá muito em construção, Roberto. A gente tá em construção, cara. Tem coisas que eu tô aprendendo nesse ano. Por exemplo, eu sou do veículos tradicionais. Eu tô tendo que me adaptar com a internet. E não é fácil pra mim, gente. A maior parte do tempo eu trabalhei em rádio, tinha que ter um estilo. Fui pra televisão, que é um padrão diferente. Você tá vendo agora esse processo. O pessoal te trouxe pela tua identidade, mas teve coisas que você teve que adaptar. No podcast você não tinha intervalos comerciais, aqui você precisa ter. E precisa ter realmente o horário, porque tem uma grade de programação. Não é porque a TV é chata, é porque tem organização nessa parte. Então a gente tem que pensar que a gente precisa se adaptar a todo momento. O grande problema é a gente achar, Roberto, que eu sou o bonzão, eu não preciso aprender mais nada. E, cara, por isso que eu trouxe o exemplo da última bolacha do pacote. Cuidado que a última bolacha do pacote ela pode ser a mais esmagada, né? Ela vai ficar por último lá. É só o farelo. Isso, exatamente, é só o farelo. Tem que ter cuidado para você também achar que você sabe muito demais e parar e travar o teu aprendizado. Entenda que às vezes também a gente vai ficar meio... Eu quando entro num produto novo eu fico pensando assim, cara, agora eu vou ensinar na internet. É diferente de você ensinar presencial. É diferente de você estar na frente da câmera, no sentido fazendo uma comunicação. É ensinando agora, é um lado educador, é outra pegada, é outra forma. Então, às vezes as formas de comunicação são diferentes também, né? Porque eu preciso ser efetivo. Quando eu preciso ser efetivo, eu preciso ter uma linguagem que de fato se conecte com essa outra pessoa, porque eu posso gerar também uma desconexão por me achar muito superior. Sim. A nossa vantagem é que quando a gente teve uma reunião lá com o diretor da UniTV, ele falou assim, a Globo e a Record, essas emissoras mais antigas, maiores, né, tradicionais, elas, entre a Bela e a Fera, eles ficam com a Bela. Nós aqui na UniTV ficamos com a Fera. É um posicionamento. Por isso que eu tô aqui. É um posicionamento. Mas que bom que tem isso. Eu acho que isso faz parte também de uma... Tentando achar uma palavra, mas até uma... como quebra de padrão exatamente, também, né? Quebra de padrão, exato. Descentralização eu queria trazer. Você liga a TV, tá eu de boné, cabeludo. É isso, cara. Você não estaria no veículo tradicional dessa maneira. E sabe o que é legal? É que agora as TVs tradicionais, elas estão tendo que se adaptar ao novo modelo. Você pode ver, tem muito programa que Esses dias eu estava assistindo um programa numa TV tradicional, que é um podcast.
A forma, o microfone, o mesmo jeito, o mesmo estúdio, o jeito de comunicar, levando pessoas da internet para o veículo tradicional. Isso está acontecendo por quê? Porque a audiência está indo para lá. Sim. Eu vi agora a Globo fez a primeira novela, já está na terceira novela deles, na vertical. Vertical, que é uma novidade. Tem que entrar nisso, porque senão você passa a perder patrocinadores, você passa a perder audiência. E vamos ser sinceros, quem para no tempo, Roberto, uma hora vai ser esquecido. Você precisa acompanhar o movimento, você precisa acompanhar essa demanda. E aonde está a audiência mesmo, você precisa ir. É a mesma coisa, um exemplo que eu sempre cito. Bancos tradicionais são os bancos digitais. Quando começaram os bancos digitais, todo mundo falava assim, quem que vai confiar em botar dinheiro em conta de banco digital? O que está acontecendo agora? Ninguém quer ir para os bancos tradicionais. Os tradicionais já estão indo para o digital, né? Porque é chato. Esses dias eu fui renovar minha carteira, eu tive que tirar dinheiro no banco para poder pagar, porque não acertava um Pix. Olha. Falei, gente, como é que... Não é possível. Eu não tenho nem dinheiro mais na conta, cara. O dinheiro é todo digital hoje. Sabe que você entrou nessa onda de... Cara, não, peraí, o meu cartão então não vou poder usar, não vou poder fazer um Pix, vou ter que ir lá no banco, tirar dinheiro para me pagar para esse outro banco aqui, porque... Sabe, então são coisas que não cabem mais nessa correria do dia a dia, nesse cotidiano maluco, a gente tem cheio de compromissos, você ficar tendo que ir em uma lotérica pagar a conta ainda. Não tem como. E quem sofre é quem achava dinheiro na rua, né? Nunca mais achou dinheiro na rua. Exatamente. Perdeu. Quem vivia disso aí, perdeu. Esse nicho aí vai ter que ser atualizado, né? Júnior, nosso tempo estourou, mas eu quero agradecer você. Segunda vez que está aqui com a gente, todas as vezes é uma aula. Claro que a gente tem que ser bem superficial, porque não dá, senão a gente vai ficar o programa inteiro num tema só, né? Verdade. E você tem muita experiência. Mas eu quero que você deixe as suas redes sociais para as pessoas te encontrarem, conhecer mais sobre o Viva também, pessoas que querem se comunicar melhor também. Legal. Essa câmera é toda sua. Essa é a hora, esse é o momento, gente. Então é o seguinte, eu tenho um site, juniorespindola.com.br, acessa lá, tem tudo sobre o método Viva, voz, influência e valor na comunicação e agora autocontrole, que a gente colocou uma parte de inteligência emocional também nesse método, que é incrível para destravar a sua comunicação. Olha só, eu destravo a sua comunicação em 30 dias. Isso mesmo, 30 dias. E acessa a minha rede social lá para qualquer dica. Tem dicas também bem importantes no meu Instagram lá, @juniorespindola. Vai lá, eu tenho certeza, vai ser um prazer poder te receber na minha rede social e a gente trocar uma ideia. Me chama também no direct e eu te passo dicas para a gente trocar uma ideia e desenvolver aquilo que tem de melhor em você, que é a sua comunicação. Não fica preso, não fica com medo, destrava a sua verdadeira comunicação e melhora a sua qualidade de vida, pode ter certeza. E não é só para quem quer apresentar um programa, mas até para a empresa, né? Se comunicar. Números. No trabalho. Cara, é muito melhor. Quem se comunica bem, Roberto, vende bem, é uma pessoa melhor socialmente falando, é uma pessoa melhor como pai de família, é uma pessoa melhor como mãe de família. Então, assim, desenvolver a comunicação é essencial para você viver bem. Olha, até eu vou lá fazer essa... Porque eu fiz só o intensivão, né? Isso. Não fiz o Viva. O Roberto fez na prática, vai. Mas eu vou ter que ir lá fazer. Mas, Júnior, brigadão. Obrigado mesmo. A Sete Play está sempre de portas abertas para você. Meu irmão, prazerzão estar aqui com você. Realmente muito bom estar aqui com vocês. Me convida que eu venho, cara. Tô aqui, realmente é um prazer estar aqui com vocês e estar com essas equipes, essa equipe maravilhosa que vocês têm. Estar aqui nesse novo momento de vocês também e ver você desenvolvendo assim tão bem a comunicação, Roberto, para mim já é algo honroso estar aqui. Um abração para todo mundo aí. Obrigado. Você que nos acompanhou até aqui, você nos encontra no Instagram, setplay.oficial e no YouTube também, setplay.oficial. Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima.